Bom dia a todos, aqui é o Cosmo do Laboratório Cronos, começando uma rede nova dentro do nosso sistema, que é o Laboratório Cronos falando com vocês. A gente vai sempre conversar com gente muito interessante, gente que tem história para contar, e nesse caso a gente vai contar mesmo a história, porque a Lu, a gente conhece ela como Histórias da Lu Belém, tá? Então é muito legal a gente trazer a Lu aqui para ela contar um pouco para a gente o que é ser uma contadora de histórias e tudo mais que ela conta na vida. Mas para começar, Lu, se apresenta para a gente aí, apresenta para o público quem é a Lu Belém. Oi, pessoal. Então, eu sou a Lu Belém, eu trabalho como professora de história, escrevo livros infantis, também livros de poesia e de autoconhecimento. Eu gosto muito de caminhar, de tirar fotos, de escutar as pessoas, porque tudo isso é fonte para a nossa escrita, né? Porque eu já escutei de uma pessoa e concordo. O escritor é um fofoqueiro, né? Ele escuta, às vezes ele aumenta, às vezes ele diminui, ele cria em cima. Então, assim, é com grande alegria que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Oba! Lu, a gente começou essa relação através de uma outra autora que a gente também vai entrevistar, que é a Gisele, tá? Que também escreveu um livro muito legal. Aí quando a gente começou essa conversa toda, a gente viu muito a Lu ligada aos livros infantis. Conta pra gente como é falar com criança, tá? Eu acho esse universo mágico, então conta um pouco pra gente. Gente, lidar com as crianças, para mim, é rotineiro, né? Porque eu também trabalho na sala de leitura de um colégio e recebo lá as crianças do berçário ao 5º ano. Eles têm horários fixos toda semana. Então, esse contato direto com elas é muito enriquecedor. Acho que até rejuvenesce, sabe? Às vezes eu tenho a sensação que tenho 5 anos, como eles, de outros 500 anos, como alguns deles também. E lidar com as crianças é lidar também com a sua criança interior. Então, eu sou muito grata a essa vivência de estar com elas, de contarmos histórias juntos, de fazermos dobraduras, desenhos, dançarmos, enfim. A nossa sala de leitura é bem, assim, aberta a experiências divertidas, porque eu acredito que a gente pode aprender brincando, e a gente pode gostar de ler através da brincadeira, e isso começa na primeira infância, né? Então, para mim é uma honra, uma alegria muito grande atuar nessa área, e aquelas pessoas que têm o desejo de fazer o mesmo, seja com seus filhos, seus sobrinhos, seus alunos, escolham boas histórias que falam alguma coisa para você. E façam cursos, se vocês desejarem. Realmente é um tesouro valioso a gente trabalhar com crianças e sou muito feliz por isso. Adorei a pergunta. Então você vai adorar a segunda. Como você se vê contadora de histórias? Porque é uma das coisas que mais me encanta em você. Eu escrevi um livro que você leu o livro e, na verdade, contou o livro, tá? E isso me apaixonou, tanto é que a gente depois gravou vários vídeos, né? Então, por isso que eu gravei um curso com você sobre ser contador de histórias. Então, fala para mim essa ideia de contar histórias que está tão perdida hoje em dia. Assim, creio eu, assim, do que eu observo, do que eu conheço, que depois da pandemia, quer dizer, durante a pandemia já, quando a gente já estava nas nossas casas, houve um certo resgate disso. Porque você está em casa, num dado momento você já não está trabalhando, né, em home office, então você vai se dedicar a coisas que você gosta. Era assim que a gente fazia para poder manter a mente sã, né? Num período que foi muito, muito forte, né? Para toda a humanidade, creio eu. Daí, essa questão dos contadores também... Gente, eu só lido com coisa valiosa, olha isso. É também uma coisa muito valiosa, penso eu. Por quê? Há séculos, quando o ser humano começa realmente a se comunicar falando, ele começa então a passar a sua experiência, os seus valores, as suas descobertas. E é isso, a origem da contação de história é essa, é lá atrás mesmo, sabe? Nos nossos antepassados, nos primórdios da humanidade. E isso foi, ao longo do tempo,
se aprimorando, se espalhando pelo globo. E a gente observa hoje que existem diferentes contadores de histórias. Tem aqueles mais tradicionais, tem aqueles que se dedicam a um nicho. Então, por exemplo, só vai contar a história, sei lá, de origem dos povos originários daqui do Brasil. Outras pessoas vão contar histórias, apenas contos de fadas. Outros se dedicam a contar só fábulas. E aqueles que pegam um pouquinho de cada coisa e vai seguindo a vida com alegria e trazendo mais gente para isso, que é no meu caso. Né, eu bebo de várias fontes e adoro compartilhar. Eu acho que o contador de histórias, diferente do ator, ele olha no olho da pessoa, né? Ele não tem um horizonte. Não, ele olha no teu olho, ele fala para você. E a história vai cair no seu coração, na sua mente, do jeito que você estiver preparado para recebê-la. E você pode ter 2 anos, 3 anos, 5 anos, 500 anos. História, uma boa história, gente, não tem como a gente fugir. A gente senta, escuta, vivencia aquilo, né? Pega na mão do contador e vive aquilo, vê aquilo, sente aquele cheiro, escuta aquele grito. É impressionante, né? O poder da contação de histórias é muito grande. E eu acho que é isso, todos nós somos capazes, mas nem todos desejam. Tudo bem, mas aqueles que desejam assim, com todo carinho mesmo, sucesso, minha gente. Vocês vão se emocionar muito e conquistar muitos corações, não tenha dúvida. A gente vê também a Lu pelo lado da mulher que se dedica a falar diretamente com outra mulher através do livro que a gente viu, Entre Mulheres e Deus, tá? Fala um pouco dessa Lu, tá? Essa Lu foi resgatada, né? Porque a gente, às vezes, se dedica tanto... Deixa eu só mostrar o livro. E derrubei a Nina, tadinha. O livro é esse aqui, ó. Entre Mulheres e Deusas, que eu escrevi em parceria com a coach Edneia, paulista maravilhosa. E foi num momento... Foi antes da pandemia. Mentira. Um dia antes de fecharem, né, o planeta, vamos dizer assim, uma roda de mulheres, e eu achava que eu tinha alguns problemas muito sérios, sabe? Que eu não conseguia dar conta, que eu não conseguia resolver. E eu fui nessa roda de mulheres, que surgiu a partir da leitura do livro Entre Mulheres que Correm com Lobos, e lá as partilhas foram tão fortes, né? Eram situações algumas até brutais, e as pessoas compartilhando, coração aberto. A vivência foi tão forte que eu me descobri assim, gente... que problema, fala sério, né? Levanta essa cabeça, vamos embora, e segue o fluxo, o que tem jeito, a gente vai conseguir, e o que não tem mais à frente vai ajeitar. Acho que essas frases afirmativas, né, de que você é capaz, depende de você, levanta e vamos lá, isso tudo realmente mexe com a nossa cabeça, né? É ciência, não é mágica. E esse despertar foi ali na roda. E o livro, esse, né, Entre Mulheres e Deusas, foi fruto de algumas vivências que nós fizemos a partir dessa roda. Então, esse livro é um livro também de exercícios, onde você vai se colocar ali, e eu tenho testemunhos de algumas leitoras que elas não escreveram no livro, porque alguém poderia ler. Então, elas escreveram num papel e guardaram num lugar secreto. E aí elas vão consultar depois para ver o que mudou. E esse processo também aconteceu em mim. Então foi durante essas vivências e a escrita desse livro que eu acho que eu, como Fênix, né, mais uma vez, renasci melhor, mais eu, sabe? E eu acho que essa sensação é tão maravilhosa que eu faço questão de compartilhar e desejo que isso desperte em cada uma, né, em cada um. Seja você mesmo. Seja você mesma. Por aí. Adorei isso. Você tem um livrinho que eu ajudei a colocar no ar, que é Com uma Bruxinha. E a gente sempre brinca muito desse lado bruxo que toda pessoa, não toda mulher, toda pessoa tem. O que você acha disso? Conta pra gente o que você pensa sobre esse lado mágico do ser humano. Tem mesmo, gente. Só que para falar de bruxa, acho que a gente tem que primeiro pensar assim, na desconstrução do que muita gente pensa que é a bruxa, né? Aquela velha malvada, enrugada, que só faz o mal. Isso aí é uma ideia de Idade Média, muito divulgada por séculos, né? Muitas mulheres foram perseguidas porque tinham conhecimento, sabiam os melhores chás, conheciam as fases da lua,
e, portanto, saberiam, por exemplo, quando o bebê ia nascer. Então, tudo isso assustava os homens, né, da Idade Média, e então essa figura dessa bruxa ficou muito marcada no inconsciente das pessoas. Ela é má, ela é ruim. E, gente, pessoas podem fazer coisas boas, pessoas podem fazer coisas ruins. A gente tem a possibilidade de escolher. Então, bruxa, para mim, é uma figura de sabedoria, de conhecimento, de brincadeira. Eu adoro as bruxas, adoro as bruxas. De várias histórias bastante conhecidas. E a Malévola, por exemplo, eu já gostava antes da Disney fazer o resgate, né, explicar por que ela fez o que ela fez. Já gostava antes. Né, a gente aceita as pessoas como elas são, não é isso? E aí, a nossa bruxa, do caso, é uma criança, ela ainda não cresceu, né, ela é criança ainda, e ela adora fazer coisas que as pessoas fazem. Piquenique, brincar, né? Mas ela tem medo de gente. E, gente, vamos combinar que muitas vezes a gente também tem. Então, acho que a bruxa ajuda a gente a entender o outro, a aceitar o outro, essa figura, né, da bruxa, e, ao mesmo tempo, a perspectiva de que ninguém é 100%, e nem 100%, eu acho que a bruxa resgata isso, né? E conto muitas histórias de bruxa, gente. As crianças adoram, elas pedem, é bruxa e lobo mau. Os campeões de pedidos, né? E é isso, eu adoro a figura da bruxa, sempre gostei, me fantasiei de bruxa, eu mesma me sinto uma bruxa. Estou tomando aqui um chá de ervas, né, da minha bruxa interior, que preparou para mim hoje. Eu acho que é isso. Lindo. Então, tá. Agora vamos falar uma coisa aqui. Eu adoro ver a sua rede social, porque eu adoro ver você viajando. E você viaja e você visita os lugares com muito amor. Então, você não vai só como aquela coisa turistando normal. Você vai para encontrar histórias, para fazer resgates, a impressão que dá, tá? Conta pra gente essa experiência de viajar descobrindo lugares. Tá? Eu acho maravilhoso isso, então conta um pouco pra gente. Bacana. Bom, sim, creio eu que a maioria de nós ama viajar, né? E pode ser uma viagem curtinha para uma cidade aqui do lado, um bairro diferente, ou uma viagem mais distante, né? Para um outro estado, quem sabe até para um outro país. E quando eu chego num lugar, é claro que eu quero conhecer a comida dali, experimentar algum prato bem característico do lugar, conversar com as pessoas, assim, como quem não quer nada, mesmo que o idioma não seja o meu, porque eu sou cara de pau e eu tento falar. E conhecer as praias, os museus, mas, assim, eu quero escutar as pessoas, observá-las no seu dia a dia. Então, sentar numa padaria e ficar observando para tomar um cafezinho, né? Ouvidos bem abertos. É uma experiência, gente, enriquecedora. É claro que os passeios tradicionais são incríveis, né? Tem cada coisa maravilhosa para a gente fazer, inclusive aí em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Mas, para além daquilo que é Pão de Açúcar, Cristo, no nosso caso aqui, praia, tem muita coisa bacana. Então, por exemplo, eu visitei agora recentemente o Museu do Pontal. O Museu do Pontal mudou de endereço, porque a sede antiga, ela enchia de água quando chovia, e então eles mudaram para o endereço na Barra. Gente, o Museu do Pontal está maravilhoso. Além das peças que são incríveis, a gente tem uma oportunidade de escolher lá um ritmo para dançar, um ritmo característico do Brasil. Eles gravam um vídeo, é muito engraçado, é muito legal. Tem muitos bonecos que têm movimento, são artistas tradicionais brasileiros que expõem lá. Tem uma cafeteria deliciosa, tem um campo maravilhoso para você fazer um piquenique. Então, assim, é uma coisa que, creio eu, muitos de nós poderíamos fazer e iríamos gostar. Então, sai um pouco da mesmice, né? E isso desperta o quê? O nosso olhar atento, a nossa escuta atenta, e a gente faz uma experiência que acaba amando, né? Porque a gente foi além de simplesmente olhar e tirar uma foto. Isso também é bom? É. A gente pode fazer mais, não pode? Então fica aí o convite. Vamos fazer mais, amigos. Abram os olhos, os ouvidos para essas experiências e, é claro, também o coração. Gente, eu falei disso porque, assim, a Lu me fez enxergar nas fotos dela não só a foto e a beleza do local, tá? A Lu me fez enxergar a vontade de conhecer gente.
E é isso que ela mostra nas fotos dela, tá? E vocês vão ter oportunidade de ver, porque a gente está, às vezes, lançando um ou outro desses lugares que ela manda as fotos e contando um pouco de coisas pra gente, tá? Bom, Lu, eu queria que a gente estava falando principalmente nesse momento agora com os jovens. Então eu queria que você falasse para os jovens, incentivasse e mostrasse o quanto é bom contar histórias, o quanto é bom escrever um livro, tá? Dê essa oportunidade para outros, me ajude a mostrar que existem possibilidades para a gente poder ser o que a gente quer ser. Sim. Existem possibilidades, é verdade. O meu primeiro livro foi um livro de poesias, de poesia, isso. E o segundo foi um livro infantil. E esses 2 livros me levaram para lugares que eu nunca imaginei. Visitar escolas, participei de podcast, fui entrevistada por algumas moças, né, de algumas escolas também, em rádios, né, de colégio. Acabei entrando na pós de literatura infantil e juvenil, porque queria escrever melhor. E daí eu conheci várias pessoas que são parceiras agora, pessoas que chegaram para ficar, né, na minha vida. Então, assim, a escrita de um livro é você colocar como um pedaço de você ali, um pedaço da sua experiência, da sua história, do seu conhecimento, e abre portas, nesse sentido, de conhecer lugares que sem o livro você não teria ido. Por exemplo, o podcast que eu fui. Eu nem sabia o que era podcast na época, me chamaram, eu fui. Nossa, tinha um estúdio, as meninas são super profissionais, tem um cara que opera lá aquele monte de coisa que eu nem sei o nome e tal. E assim, para mim foi uma descoberta, uma vivência, e a gente está aqui para enriquecer essa nossa vivência e compartilhar com os outros, né? Eu penso assim. Então, escrever um livro, né, aquela tarde que a gente encontra com as pessoas que vão comprar os primeiros livros, aquela troca com os leitores depois, poxa, eu também penso assim, nossa, você está, por exemplo, eu vou mostrar aqui, esse livro aqui é o meu livro mais recente, Assá, Cordel de um Amor no Nordeste. E nesse livro eu conto a história dos meus avós paternos. E a minha avó era preta, pobre, lavava roupa no Rio, era analfabeta. A gente está falando de 1917, 18. E meu avô era um rapaz branco, do olho claro, tinha uma situação financeira estável, estudioso, nunca tinha trabalhado, e eles vão se apaixonar, as famílias são contra. Então esse assunto, esse Romeu e Julieta, digamos assim, né, do Nordeste, quando eu levo essa história para as pessoas, gente, quantos me dizem, você está contando a história da minha avó, você está falando do meu tio-avô, histórias antigas. Mas será que essa questão do preconceito ficou só lá atrás? Não. Infelizmente não. Eu queria estar falando só do passado, mas eu não estou falando só do passado. Então escrever é também você mostrar para as pessoas, abrir os olhos das pessoas para a realidade que nos cerca. O que te agrada, vamos manter. Agora, aquilo que a gente vê que não é bacana nem para a gente, nem para o outro, como é que a gente faz para romper? Então, a literatura, né, escrever um livro, a literatura de qualidade, ela faz isso tudo, ela move as pessoas. E, nesse caso aqui, eu vivi uma experiência, tem uns 15 dias numa escola, de jovens, tem uma turma lá que participa de um projeto da prefeitura daqui, que se chama Acelera. Então, são jovens que estão aprendendo a ler e escrever. Por enquanto, são analfabetos. E quando eu contei a história, uma menina depois, na hora da entrevista, perguntou assim, tia, você chamou sua avó de burra? E aí eu falei, não, eu não disse isso nem escrevi. Mas você disse que ela é analfabeta. Então pensa, ela fez uma ligação com a própria história dela, deduzo eu que ela deve escutar muito que ela é burra, porque não sabe ler nem escrever, e aí fez essa ligação. E aí eu conversei, né, com a turma, com ela, vamos entender, o que é ser analfabeto? E aí eles, do jeito deles, explicaram, mas isso é a mesma coisa que burro? Burro é um animal super bacana, que ajuda o ser humano à beça. Locomoção, ajuda a carregar o peso, é um bichinho simpático. Você já escutou a vozinha do burro, coisa mais linda? E assim, a gente vai desconstruindo coisas que já estão aqui, ó. Eu sou burra, eu não sei ler, não sei escrever.
Eu, quando escrevi esse livro, pensei que isso ia acontecer? Não, não pensei. Mas a experiência vai trazendo essas vivências. Então, se você tem o desejo de escrever, começa escrevendo mesmo no papel, coloca na gaveta, outro dia você vai lá, pega de novo, vê se tem alguma coisa para melhorar, se tem alguma coisa que você quer incluir, tirar. Faz esse processo primeiro, para depois pensar em como que você vai compartilhar com o mundo, né? Cada experiência, cada história, gente, tem um fundo muito, muito sério, muito bacana a gente ouvir. A Nina, por exemplo... Ai, Cosmo, desculpa, eu posso falar mais um pouco? Pode. Só para o pessoal perceber. Aqui eu tenho até uma bonequinha da Nina, ó, Nina e Chiquinho. A história da Nina é uma história simples, é o meu primeiro livro infantil, e a história de como a Nina chegou aqui em casa. A Nina é essa gatinha aqui, ó. Então, ela foi resgatada da rua. E me impressionou muito quando uma pessoa, que é muito legal também, maravilhosa, a dona Joaninha, me escreveu uma carta dizendo o seguinte, ela é adulta, tá? Lu, você não tem ideia do quanto a Nina fala comigo, com a minha criança interior, com essa questão de acolher quem eu sou. Quando eu escrevi o livro, eu pensei que isso ia acontecer? Não, nunca. Mas ela fez uma ligação tão bacana que reverberou em mim. E é isso, é esse resgate. Aqui, a gente fala do resgate da gatinha, fala da questão dos animais que são abandonados, que é uma coisa muito séria aqui no nosso país, né? Infelizmente acontece muito. E ela fez essa outra ligação. Então, quando a gente escreve, olha que legal, você escreve, tem alguns objetivos, mas isso cresce, isso fica maior que você. A história já não é mais minha, a história é de você, sua, você que está lendo. A história é sua e você vai percebê-la de acordo com o que você está vivendo, com as suas experiências. Gente, isso é muito enriquecedor. Então, quer escrever? Escreve. Vai fazer bem para você e para mim e para todo mundo, para o planeta. Adorei, Lu. Obrigado pelas dicas todas, tá? Eu te pedi para você reservar para o final uma leitura de um texto, de um pedacinho, pode ser de um trecho de um livro teu ou de um autor famoso que você goste, tá? Então, se você puder, colocar isso aí pra gente, tá bom? Tá, eu vou ler um trechinho de um poema que mora aqui nesse livro, Simplesmente Poemas, da escritora Vera Almeida. Eu ilustrei esse livro. E ela tem aqui um poema que me fala muito, né? Título: O Poder das Palavras. Surgem da mente como sementes, doces, amargas, ásperas, quentes, ainda sem significados, signos. Macias, meigas, escuras, claras, são elas. Sem elas não poderíamos, sem elas não saberíamos, sem elas não compartilharíamos e o mundo sem elas não se comunicaria. Ah, esse poema é lindo, ele é bem grandinho. Então eu li um trecho aqui nesse livro e eu queria também falar um pouquinho do prefácio desse livro aqui. Fala lá, gente, vamos lá. O escritor fala muito, né? Também. Esse livro, então, eu falei para vocês, conta a história dos meus avós paternos. Na quarta capa, eu tenho aí um convite à leitura da Regina Drummond, autora de mais de 200 livros, né? Que foi minha colega na pós-graduação. E uma outra amiga aqui da pós-graduação foi a Aline. E a Aline, para fazer o prefácio e apresentar o livro, criou as seguintes quadrinhas. Olha isso. Era uma vez uma princesa muito formosa, que por ser preta, pobre, analfabeta, tinha uma sogra desdenhosa. Vai que a moça encontrou um moço estudado e, para o desespero das famílias, o destino não desistiu do casal apaixonado. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Lindo, Lu. Super obrigado. Obrigado por ser nossa parceirona do canal do Laboratório Crono. A gente já produziu 1000 coisas juntos e vamos produzir muito mais para frente, se Deus quiser. Tá bom? E, gente, ficamos por aqui. Essa é uma das entrevistas do Laboratório Crono. Crono e você. Um abraço e até a próxima. Tchau! Entendemos que cada um de nós veio contar uma história. Desperte suas deusas, potencialize suas forças. Vem com a gente, vem! Entre mulheres,
e deusas. A Lenda da Gralha Azul. Autoria: Cosmo. Leitura: Luciana Belém. A lenda da Gralha Azul é muito contada nos estados do sul do Brasil, sendo inclusive o pássaro símbolo do Paraná. Deus havia começado a criação de nosso mundo. Para semear as araucárias no sul do Brasil, chamou a todos os pássaros. Mas a maioria dos pássaros estava tão preocupado consigo mesmo que não atendeu ao pedido de Deus. Uns alegaram que precisavam aprender a cantar com beleza, outros que precisavam cuidar daquelas plumagens lindas que possuíam, e teve quem dissesse que precisava aprender a voar. A gralha era preta e seu canto era estridente. Não estava preocupada com a vaidade nem com o voo, afinal, ela já existia em outras terras. Era uma conhecida por enterrar sementes para o inverno, mas acabava esquecendo onde, e árvores nasciam em todo lugar graças a ela. A gralha se ofereceu rapidamente para o serviço e começou a guardar sementes por todo lado. Deus ficou tão feliz com a força e o ânimo dela que presenteou a gralha, que o ajudou. Deu-lhe um lindo manto azulado e essa gralha ganhou outra característica importante: a velocidade do voo. Nenhum caçador nunca conseguiu pegá-la. Se algum dia você encontrar a gralha azul, corre e faz um pedido. Ela vai realizar.